Bom, eu acho que vocês vão ouvir só a minha voz e vai ficar essa cara linda, maravilhosa. Eu com a língua nos dentes, tava tirando um pedaço de pão do dente, cara. E aí ele me trava justamente nesse momento, só por Jesus. Deixa eu testar aqui, vamos ver se tá dando certo. Tá indo pro lado, pelo menos. Vamos ver. Perfeita. Até travada. Jesus, gente, vocês são. Zero defeitos. É por isso que eu amo vocês, cara. Vocês. Vocês fazem com que o meu ego e a minha vontade de viver aumente. Porque eu já não sei mais quem eu sou nesta quarentena, né? Por enquanto, eu ainda sou a professora Nanka. Eu não sei até o final dessa quarentena o que será de mim, o que será da minha pessoa. Mas, enquanto ainda não baixou a Nazaré Tedesco aqui e a pessoa quer sair, bater perna e ver gente, eu ainda sou a professora Nanka. Então, eu vou começar com vocês a parte de sucessão ecológica, que é o nosso próximo conteúdo da apostila 2. E aí, quando a gente trata de sucessão ecológica, a gente precisa pensar no que significa essa palavra, concorda comigo? Quando eu estou falando de sucessão ecológica, eu preciso entender o que significa, assim como quando a gente estava falando de ciclo biogeoquímico, quando a gente estava falando de conceito. Pronto, estamos juntas nessa. Quando a gente estava falando de conceito, quando a gente estava falando dos ciclos, entender a palavra faz com que a gente entenda o que está acontecendo. Então, assim, quando a gente fala de sucessão ecológica, a brincadeira ali do sucessão sucedida de eventos sucessionais é justamente para a gente entender que sucessão é um processo, são eventos processuais que vão chegar a um final. Então, a ideia da sucessão é suceder, vir depois, continuar. E a ideia de sucessão ecológica, ecologia ou ecológica significa seres vivos e ambiente. Então é uma sucessão, vejam lá, é uma troca das condições e dos seres de um lugar, dependendo do contexto onde ele se insere. Então a ideia dessa troca, por que existe essa troca? Normalmente a gente vai falar de um contexto de mudança. Esta mudança pode ser uma mudança primária ou pode ser uma mudança secundária. O que significa isso? Quando a gente fala de mudança primária ou de sucessão primária, a troca de vai ter que partir do início. Não existia nenhum indivíduo, não existia nenhuma coisa naquele lugar. E aí eu vou precisar alterar aquele ambiente de acordo com uma fonte. Eu vou precisar alterar aquele ambiente para que os organismos consigam surgir ali. Na sucessão secundária, olhem nessa segunda foto aqui. Na segunda foto, eu estou falando basicamente de um lugar que já é povoado, é um lugar que já tem organismos vivos, é um lugar que já apresenta uma situação ali, um contexto de seres vivos, só que por algum motivo do destino da ordem maior, houve uma alteração ambiental, houve um processo de queda de árvore, houve um processo de desmatamento, houve alguma coisa que retirou os organismos daquele lugar. Então, o processo de sucessão, ele não parte do zero, ele vai partir de algum outro organismo que está ali. No caso da sucessão primária, olhem lá, essa aqui é uma ilha, acho que lá no Japão, que surgiu há pouco tempo, e essa ilha é uma ilha vulcânica. Ela acabou de aparecer no meio do mar. Existe algum indivíduo em cima dessa ilha? Existe alguma coisa viva dentro dessa ilha? Não, porque esta ilha acabou de surgir. Então, o processo de criação de indivíduos, de surgimento de indivíduos nesta ilha é completamente diferente do processo de criação e de surgimento de indivíduos nesta clareira que surgiu dentro de uma floresta que já estava no seu ápice.
Vamos lá. Deixa eu ouvir. Eu tô com um fone de ouvido aqui. Eu quero ouvir se vocês estão ouvindo bem. Professora maravilhosa, zero defeitos. Amo vocês, gente. O surto é real. Nossa, o surto é muito real. Tá travando pra vocês? Ai, meu Deus, tá travando. Se tiver travando muito, como é que é o nome? Dá uma atualizada, vê se dá certo. Carminha gritando com a gente. Quantas vezes já não gritei inferno? É, aqui tá só o áudio. A minha cara realmente só tá aparecendo eu com a língua nos dentes. Realmente. De resto, tem muito barulho. Eu tô respondendo vocês no chat lá. Pera aí, vou ver como é que tá passando. A imagem eu não sei o que aconteceu, gente. Porque é isso. Eu falei pra vocês, né? Tava tudo certo. Até 5 minutos atrás eu fui começar a live, a coisa travou toda. Aí, vou continuar aqui. Vamos ver. Beleza. Fechou então. Acho que é a internet. Pode ser a minha ou a de vocês. E aí a gente tá sujeito a esses problemas. Então, a tal da sucessão ecológica, ela vai tratar dessa troca de seres vivos a partir de um distúrbio. Seja um distúrbio primário, a criação de um lugar, ou seja um distúrbio secundário, onde um lugar já existia e aí esse distúrbio causou uma alteração daquele ambiente. Então, sucessão, troca de indivíduos, dependendo das condições ecológicas. A sucessão vai trazer diversas outras condições ecológicas a partir dos primeiros indivíduos. Então, vamos lá para frente. O que é uma sucessão primária? Na sucessão primária, a gente precisa ter na cabeça em que eu tenho o local onde o primeiro contato dele ele vai apresentar os primeiros contatos dele com organismos vivos. Então eu vou falar de uma rocha nua. Ela não apresenta nenhum organismo em cima dela. A primeira coisa que vai chegar nessa rocha nua, a gente tem que pensar em coisas que são pequenas, em coisas que são leves, em coisas que vão chegar de uma forma infinitamente mais rápida para esse lugar. Não tem como chegar uma árvore gigantesca sem primeiro ter uma estrutura para que essa árvore gigantesca chegue lá. Então a ideia aqui é a seguinte: eu preciso modificar as condições dessa rocha para que eu tenha condições que outros organismos consigam surgir ali. É claro que os líquens, por exemplo, não estão fazendo isso porque eles querem ajudar as gramíneas a crescer. Eles estão fazendo isso porque é aleatório. Os líquens são mais fáceis de serem carregados pelo vento por outros animais, eles são muito leves, eles têm características, condições metabólicas deles que fazem com que eles consigam crescer num ambiente hostil. Então, os líquens têm todas as características de um organismo que vive em cima da rocha. Líquen é aquele musgo que a gente chama de musgo, mas não é bem musgo. Aquelas crostas verdes que ficam em cima de um lugar que está úmido, sabe? Sabe na parede de casa, num lugar que fica úmido, normalmente no quarto de fora, que cresce um negócio verde em volta? Aquilo é um líquen. Então ele já tem uma característica metabólica de crescer em cima de um lugar que é totalmente estranho, um lugar que é totalmente, como é que eu vou dizer? Um lugar ruim de crescer. Qualquer outro organismo não cresceria, os líquens conseguem crescer em cima das rochas. Quando o líquen começa a crescer, ele cresce, nasce, morre, reproduz, e quando ele morre, o que acontece? Ele passa a se decompor, e a decomposição do líquen altera a condição mineral da rocha. Quando ele altera a condição mineral da rocha, o que acontece aqui é que eu começo a criar solo. Esse líquen cresce em cima da rocha,
altera as condições minerais da rocha, e aí ele começa a criar solo. Quando começa a criar solo, aí outros organismos têm a condição de crescer. Quem que vai crescer num solo que acabou de ser alterado por um líquen? Uma árvore gigantesca, uma araucária? Obviamente não. Por quê? Porque aqui, esse primeiro solo é um solo muito raso, ele é um solo muito fininho. Quem consegue crescer em solo fino? Gramínea. Então, os primeiros organismos vegetais que vão crescer nesse lugar são as gramíneas. As gramíneas, elas têm uma raiz muito pequenininha que consegue crescer naquela região de solo fino. E a mesma ideia que aconteceu para o líquen vai acontecer para a gramínea. O líquen foi lá, alterou a condição de minerais, caramba, do solo, se decompôs, as gramíneas cresceram. As gramíneas vão fazer o mesmo processo. Elas vão crescer, vão se reproduzir, vão morrer e vão deixar matéria orgânica. Essa matéria orgânica morta começa a se decompor, a misturar com aquele solo. Esta mistura começa a formar camadas e camadas cada vez mais grossas de solo. Com camadas cada vez mais grossas de solo, organismos maiores conseguem vir chegando. Organismos gigantescos agora, ainda não, a gente vai falar de pequenos arbustos. É como se eu fosse imaginando um lugar, sabe aquele matagal atrás de casa? A gente pega, limpa o matagal atrás de casa, 2 dias depois começa a crescer grama. Aí se você espera uma semana e meia depois, já tem uns matos bem altos. Aí você esqueceu um mês de podar o matagal lá atrás da tua casa. Já começam a crescer pequenos arbustos. A ideia é, eu tenho trocas de organismos de acordo com as condições que eu tenho no solo. O que acontece aqui é que os arbustos conseguem crescer, as raízes deles são um pouquinho maiores do que as raízes das gramíneas, eles já conseguem instituir uma raiz mais profunda e normalmente esses arbustos começam a atrair animais. Porque arbustos normalmente têm frutas. E essas frutas ou essas condições de alimento começam a atrair animais. A atração dos animais é que permite a chegada de gimnospermas e angiospermas ou dessas árvores muito maiores. Porque o que vai acontecer aqui? Estas árvores aqui normalmente têm uma dispersão vinda por animais. Só que se eu não tenho uma condição que atraia animais, eu não tenho como ter organismos maiores. Então a ideia da sucessão primária é, eu vou partir da rocha nua, cada evento sucessional, cada etapa de sucessão causa pequenas alterações no solo, e essas alterações na rocha passam a criar uma condição de solo que permite que organismos maiores consigam chegar lá. Deixa eu dar uma olhadinha lá no nosso chat. Aqui travou, voltou agora. Eu vou passar um slide e ouvir. Aí. Tá dando boa, galera? Cara, eu queria muito que minha câmera voltasse a funcionar. Sério, eu passei até maquiagem pra ver vocês, cara. E a minha câmera me trava agora com minha língua no dente. Ai, pelo amor de Deus. Já vou voltar lá pra aula. Então, sucessão primária, partir da rocha. Essa rocha começam a crescer pequenos organismos que conseguem crescer em cima de rocha. O único organismo que cresce em cima de rocha é líquen. Esses organismos, com a decomposição, a morte e a decomposição deles, passam a transformar essa rocha em solo. Esse solo fino permite a chegada de organismos gramíneas, de grama basicamente, grama e mato. Esse mato, a mesma ideia do líquen, começa a morrer, começa a decompor e a formar cada vez mais solo. Com solo um pouco mais profundo, a presença de arbustos já é possível. A presença de arbustos atrai uma quantidade grande de animais e essa quantidade de animais permite o transporte de sementes de organismos maiores. E aí, quando a gente fala de sucessão secundária, o
processo é um pouquinho diferente. O que vai acontecer? Eu tenho um solo já abandonado, ou seja, eu não tenho rocha pura, eu já tenho um solo, um arado. Esse solo não precisa crescer líquen, transformar a rocha, para daí conseguir crescer gramínea. As gramíneas conseguem crescer direto. É a ideia do campão, literalmente o campão atrás de casa. Quando você limpa o campão atrás de casa, ou limpa lá o mato de casa, você já tem solo pronto. Esse solo pronto, dá uma semana depois já tem gramínea, porque esse solo já está transformado. A presença dessas gramíneas permite que outros organismos maiores cheguem, e aí se a gente já estava falando de um lugar já abandonado, normalmente os animais já circulam por aquela região, então é muito mais fácil da sucessão acontecer. Que é essa ideia aqui da frente, ó, da nossa sucessão. Se eu pegar essa ilha aqui, para essa ilha começar a ter animal, vai demorar ali pelo menos uns 5 anos. Vai ter outras condições que vão influenciar nesse processo? Sim. Que condições vão influenciar na rapidez desse processo? A distância de uma fonte, ou seja, a distância de um local que tenha outros organismos, e como esses organismos circulam naquela região. Então, basicamente, se eu estou muito longe de uma outra ilha, ou se eu estou muito longe do continente, e ficar difícil dos primeiros organismos chegarem, obviamente, se eu estou longe, vai ficar mais difícil de ser colonizado. Porém, se essa ilha foi formada perto de uma outra ilha, ou se ela foi formada perto do continente, o processo de colonização desse lugar é mais rápido. Quando eu olho para esse lugar aqui da sucessão secundária, o que acontece? Aqui já circulam animais. Aqui já circula semente, já circula pólen de outros organismos. Então, para que cresça alguma coisa aqui, é infinitamente mais fácil do que crescer coisa aqui. Até porque a fonte de organismos desta clareira está toda aqui em volta, ó. Então, é muito mais fácil de cair uma semente. É muito mais fácil de vir um bicho e trazer uma semente de outra árvore. Então, o processo de sucessão secundária ele é muito mais rápido. Ele vai acontecer aí em meses, talvez um ano. Quando a gente fala de sucessão primária, o processo de sucessão primária vai demorar aí anos, 5, 6 anos, dependendo da distância da fonte. Tá? Quando a gente fala de sucessão, existem fases de sucessão que normalmente vão aparecer esses termos para vocês. Fase pioneira, por que pioneira? Porque pioneira é a primeira. Pioneira é quem chegou primeiro. Então, os primeiros organismos que chegaram a gente chama de organismos pioneiros. Quem são os pioneiros? Gramíneas e líquens. Os líquens, os primeiros pioneiros, os primeiros a desbravar o lugar. E as gramíneas, o segundo. Na fase intermediária, a gente vai observar os pequenos arbustos. Algumas árvores. E aí eu dou como exemplo de fase intermediária uma árvore que a gente conhece bem, que são as araucárias. Por quê? Araucária não é planta de floresta, araucária é planta de campo. Então, a araucária, ela se institui como fase intermediária. Ela é uma planta não necessariamente de ambiente florestal fechado, mas é de um ambiente pioneiro. A araucária, ela depois das pioneiras, ela já chega. Tendo o solo, ela já consegue chegar. E a floresta clímax é o clímax do lugar. Uma coisa que a gente precisa ter na cabeça é o seguinte. Quando eu estou falando de clímax, vai depender do lugar ou do bioma que a gente vai falar. Como assim, prof? Se eu estiver falando de Pampa Gaúcho não tem clímax vegetal ou espécies vegetais arbóreas, árvores gigantescas. O clímax de um pampa são as espécies pioneiras, porque é uma característica do bioma. Agora, o clímax da floresta amazônica é um componente vegetal de árvores. Então, árvores grandes. Por quê? Porque o bioma permite. Então, essas sucessões ecológicas, essas fases de sucessão, elas dependem do bioma onde a gente está falando. Então, uma planta pioneira, ela pode ser pioneira ou pode ser clímax, dependendo da região. Lá no bioma Pampa Gaúcho, a pioneira, ela já é o clímax, porque não vai chegar aqui, porque é uma condição do bioma. Quando a gente fala de floresta com araucária, que é o que a gente encontra aqui no Paraná,
a minha fase intermediária já é o clímax. Por quê? Porque floresta com araucária, ela só vai chegar até a araucária. O processo de sucessão ecológica dela depende do ambiente onde ela está, do bioma onde ela está. Então, a ideia dessa fase intermediária, da fase pioneira e da fase clímax, vai depender do bioma que a gente está falando. Se eu for falar de Amazônia, aí é isso aqui, bem certinho. Fase pioneira, gramínea. Fase intermediária, arbusto. Fase clímax, árvores gigantescas. Quando eu estou falando de bioma pampa, as espécies pioneiras já são o clímax. Quando eu estou falando de floresta com araucária, fase intermediária, já é a minha fase de clímax. Então eu vou dar uma olhada lá nos meus comentários rapidinho. Melhor professora. Saudades desse ícone. Ai, eu também tô morrendo de saudade de vocês. Mineiros. Ai, que bom. Que tá dando tudo certo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta séria. Ainda não tem nenhuma pergunta séria, então tá tudo bem. Ai, eu tô morrendo de saudade de vocês, gente. Não vejo a hora de voltar. Mas vamos lá. Então, sucessão primária, rocha bruta. Sucessão secundária, eu já tenho solo alterado. E quando eu vou falar de sucessão ecológica, essa tabelinha vocês têm na apostila na página 2, lá na apostila Biologia B, apostila 2, página 2, essa tabelinha também existe. O que essa tabelinha conta pra gente? O que vai acontecer ao longo de um processo de sucessão. Então, biodiversidade aumentando. Não é óbvio que a biodiversidade vai aumentar? Se eu tô saindo de só líquen para um monte de árvore, obviamente o meu número de indivíduos, o meu número de organismos vai aumentar. Então, conforme a sucessão, olhem lá, vamos botar numa imagem. Conforme a sucessão vai passando, o número de indivíduos aumenta. Se o número de indivíduos e o número de espécies aumentou, a minha biodiversidade, por consequência, também aumentou. O que significa biomassa? Biomassa é o peso somado de todos os organismos daquela região. Se eu estou saindo de um lugar que só tinha líquen, só tinha musgo grudado na rocha, para um lugar que tem tronco, para um lugar que tem folha, para um lugar que tem fruto, obviamente o peso daquela biomassa vai aumentar. Taxa fotossintética, ou seja, a quantidade de fotossíntese. Se eu estou saindo de meia dúzia de líquen para um monte de árvore, com um monte de folha, um monte de área disponível para fazer fotossíntese, obviamente a minha taxa fotossintética, a minha quantidade de fotossíntese aumenta. Complexidade. De novo, eu saí de um musgo para um monte de bicho diferente, um monte de árvore diferente. Essa complexidade, esse número de maneiras de existir, de maneiras de viver naquele lugar, de espécies, é o meu aumento de complexidade da região. E aí, essa ideia aqui de complexidade e nicho ecológico, elas estão muito ligadas. Conforme vai surgindo organismos, vão surgindo novas relações disponíveis. Quando só tinha líquen lá, a minha relação disponível era só com o líquen. Quando vem gramínea, a minha relação disponível já é com o líquen e com a gramínea. Quando vem arbusto, é com a gramínea, com o líquen e com o arbusto. Então, o número de nichos ecológicos, o número de relações disponíveis para se existir naquele lugar, vai aumentando. Homeostase significa equilíbrio. Quanto mais perto do clímax aquele bioma, aquela região tá, mais equilibrada ela se torna. Quando ela sofreu um distúrbio, imaginem assim, dá um chacoalhão na cabeça. Você deu um chacoalhão na cabeça, é o primeiro distúrbio. Até o teu cérebro voltar ao normal demora um tempo, concorda? A ideia é mais ou menos a mesma. O primeiro distúrbio daquele lugar, o primeiro surgimento, o primeiro problema que surgiu ali, vai causar uma alteração muito grande. E conforme as coisas vão se arrumando, vão se ajeitando, a minha homeostase e o meu equilíbrio vai chegando ao normal. Então a ideia é homeostase e equilíbrio. Quanto mais perto do equilíbrio, mais perto do clímax ele está.
E aí a gente usa a homeostase como maneira de entender o processo de clímax. Por exemplo, eu vou usar ideias de homeostase, de equilíbrio, para analisar se aquele lugar já está em clímax ou não. Então, se eu cheguei no bioma do Pampa e fiz os testes de homeostase, e esses testes de homeostase disseram que ele não chegou, que ele não está equilibrado ainda, significa que ele ainda não está no clímax, mesmo não tendo componente vegetal. Então, o componente vegetal de árvore. Então, a ideia da homeostase é me indicar o quão equilibrado está aquele ambiente. E quanto mais próximo do clímax, mais equilibrado ele vai se apresentar. Produtividade bruta é o quanto eu consigo produzir ao total de fotossíntese. O quanto eu consigo produzir de oxigênio, basicamente. Conforme vão aumentando o número de árvores, mais oxigênio ela produz, concordam? Só que aí a gente tem um pequeno probleminha aqui, que é a ideia de produtividade bruta e produtividade líquida. A produtividade bruta sim aumenta porque eu tenho mais árvores, eu tenho mais vegetal para fazer produção de fotossíntese, produção de oxigênio. Porém, quanto mais complexo o organismo, quanto maior o organismo, mais ele consome de oxigênio. Então a ideia é assim, as plantas elas tanto produzem oxigênio quanto consomem oxigênio. Quando eu pego o que eu produzi pelo que eu consumi, eu tenho a produção líquida. É a ideia do nosso salário. Eu tenho um salário bruto e eu tenho um salário líquido. O salário bruto é aquele lindo, maravilhoso, que você fala, nossa, sou muito rico. Aí, chegou na tua conta, você fala, putz, o buraco é mais embaixo. Então, a ideia é, você tem um salário bruto que a empresa te paga e você tem todos os impostos que são retidos já na folha. E aí, o que sobrou para você é muito pouco, né? A ideia de produção líquida e produção de bruta de fotossíntese é isso. As árvores conseguem produzir um monte de oxigênio, porém elas consomem mais da metade desse oxigênio. Então, o que sobra é menos. Então, a produtividade líquida reduz, a produtividade bruta aumenta. E a taxa reprodutiva reduz. Por que a taxa reprodutiva reduz? Professora, eu não entendi. Porque quanto maior o bicho, ou maior a planta, a ideia é que ele produziria mais, né? Mas pensa assim, quão demorado é para uma árvore crescer e quão demorado é para a grama crescer? Vocês concordam que uma árvore se reproduzir, crescer, chegar até o ápice e conseguir se reproduzir, demora muito mais tempo? E quando a gente está falando de gramínea, a grama crescer, produzir descendentes é muito mais rápido. Então, organismos menores têm uma taxa reprodutiva muito maior, porque eles são pequenos, a complexidade deles é menor, o tamanho deles é menor, o gasto energético deles é menor. Então, eles gastam muito pouco e crescem muito rápido. Quando a gente fala de árvore grande, para ela chegar até o processo reprodutivo dela, vai demorar muito mais. Então, a ideia é, quando eu chego numa vegetação clímax, a taxa reprodutiva, ou seja, o número de reproduções, ela é menor do que quando a gente pensava lá nos arbustos, ou nas gramíneas, basicamente. Galerita, a parte de sucessão ecológica ela é relativamente fácil. Prof, explica um pouquinho melhor da floresta amazônica, peraí. Uma floresta de sequoias. Floresta é considerada clímax. Se a floresta de sequoia for o ponto máximo daquela região, sim. Se eu tô falando, se o bioma, se aquele ecossistema é a floresta de sequoias, ele é composto por floresta de sequoias, sim, o clímax é a floresta de sequoia. Se não, então ela não chegou no clímax ainda. Mas como sequoia é muito grande, sequoia é um componente florestal de árvore, normalmente ela já é o clímax, tá? Mas é aquilo, voltando ali para a pergunta da Gabi, na floresta amazônica, Gabi, deixa eu voltar aqui nos meus slides. A floresta amazônica, ela possui como bioma, como característica daquela região, esse tipo de vegetação, tá? Opa, aí foi. Então, ela tem como característica no bioma esta característica aqui, esse processo vegetal. Então, quando for pensar na Amazônia, eu vou olhar para esse tipo de árvore.
Se eu chegar na Amazônia e encontrar esse tipo de planta aqui, eu entendo que aquele lugar sofreu alguma alteração naquele momento. Por quê? Porque o meu normal é isso aqui, tá? Então a ideia de clímax, que era o que eu estava falando, vai depender da condição e do bioma que a gente está falando. Na Amazônia, o clímax é esse aqui. Porém, lá no Pampa Gaúcho, o clímax é esse aqui. Por quê? Porque o bioma Pampa Gaúcho tem esta característica vegetacional. O bioma floresta amazônica tem esta característica vegetacional. Então, se eu chegar na Amazônia e encontrar isso aqui, significa que surgiu um distúrbio naquela região. Se eu chegar na Amazônia e encontrar isto daqui, significa que ela está no clímax. Tudo bem? Suzy, galerinha! Agora eu tô com um negócio no nariz. Explica, prof. Desclímax. O desclímax, Amanda, é a ideia assim, ó. Se eu tinha um clímax. Se eu estava em um clímax e perdi aquela condição ambiental, significa que eu tive um desclímax. Então, o que vai acontecer no desclímax? É quando... deixa eu fazer assim. É quando uma floresta sofre um distúrbio naquele local. Então, a ideia é aqui, ó. Eu tenho uma floresta, nesse caso aqui, e esta floresta sofreu um distúrbio. Este local aqui, ele tinha um clímax. Porém, por algum motivo, aqui parece que alguma coisa caiu. Eu não tenho bem certeza. Parece um barranco. Parece que alguma coisa caiu, mas eu não tenho certeza. Esse desclímax aqui, essa região sofreu um desclímax. Ela estava no clímax, ela já chegou no clímax e perdeu aquele clímax. Esse desclímax pode ser uma coisa natural, como pode ser uma coisa de ação antrópica. O que isso significa? Pode ser natural, como a caída de uma árvore, a abertura de uma clareira por causa da passagem de algum organismo, alguma trilha, como pode ser por desmatamento. Então, o desclímax é quando eu tiro a condição de clímax, ou seja, eu tiro a condição final de uma região. Então, eu chego lá na Amazônia e cortei meia dúzia de árvores lá na Amazônia. Ou... não, eu bióloga não vou cortar. Caiu uma árvore que estava velha, estava podre, lá na Amazônia, e essa árvore causou a abertura de uma clareira. A caída dessa árvore causou a abertura de uma clareira. Então, aquela clareira estava no clímax e ela perdeu o seu clímax. Ela vai ter que chegar no clímax de novo. Então, o desclímax é quando eu estou no clímax e perdi aquela condição. Homeostase. Claro, homeostase é a ideia de equilíbrio. Então, equilíbrio é quando aquele sistema chegou no seu ápice. Ele chegou no momento onde todos os organismos estão em relações equilibradas. Então, o significado de homeostase, isso tanto na ecologia quanto na fisiologia, é equilíbrio. Então, quanto mais equilibrado um ambiente está, seja o ambiente nosso corpo ou seja o ambiente amazônico, mais homeostático, mais em homeostase ele está. É a condição de relativa estabilidade no qual o organismo necessita para... isso aí. Homeostase é equilíbrio, tá? É uma condição de estabilidade do organismo ou da região. Pode ser, quando a gente trata de ecologia, a homeostase vai tratar basicamente de equilíbrio ambiental. Quando a gente fala de fisiologia, é equilíbrio do organismo, tá? Organismo do nosso corpo, tá? Fechou, galera? Imagina!
Fiquem à vontade. Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários se não tem nada, se eu não deixei de responder alguma coisa. Aí. Bom, galerinha, a princípio eu não tenho mais nenhuma pergunta para responder. Eu terminei essa ideia de sucessão imunológica. Vai, tá? Apesar de que ele só tem imagem, mas eu vou mandar para vocês. A promete que não vai entrar a Carminha, apesar de estar louca já, conversando até com o computador. Porque eu não tô conversando com vocês diretamente, não tô falando com vocês, apesar do meu coração estar com vocês. Mas, eu surto. Mas prometo que não vou arrancar meu cabelo. Prometo que não vou me matar. Semana que vem a gente se vê no sábado de novo, tá? Vou tentar colocar. Estava funcionando 5 minutos antes. E aí eu não sei o que aconteceu, ela travou com a minha cara daquele jeito lá. Mas tudo bem. Aí, no próximo sábado, a gente continua com a mochila para falar de relações ecológicas, tá? Que é um tema que o Enem ama. Tá? Vamos tentar ficar calmo. Eu vou tentar ficar calmo aqui também. Mesmo que. Tá? Que mais tem? Beijos. A gente está tentando fazer o máximo possível para continuar nesse. Para tentar dar um nosso cronograma, mesmo que por distância. Se vocês conhecerem alguém que não está sabendo ainda, ou que coisa, a pessoa que a gente está disponível, pede para conversar com alguém, que a gente dá um jeito de passar as coisas para ela. Beijo para vocês, vamos tentar ajudar o máximo possível.